Presidente, muito obrigado pela sua colaboração em nos ceder esta entrevista de 6 meses de mandato, e é por aí que começo. Passados estes primeiros meses, nomeadamente 6, à frente da autarquia barcarense, qual é o balanço que faz? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para fazer este balanço singelo. É um balanço claramente positivo a todos os títulos, é um balanço positivo na motivação pessoal e na realização por ver conseguida a concretização de um objetivo de muitos anos e dessa concretização se ter traduzido, de facto, na possibilidade de ajudar a mudar algo nesta cidade que tanto gosto. E, por outro lado, é um balanço também extremamente positivo na receptividade que eu julgo que a ação da Câmara Municipal tem tido por parte da população nos mais diversos domínios de intervenção, nas pontes que têm sido conseguidas estabelecer com diversas forças da sociedade civil, no diálogo com as juntas de freguesia, diria, em todas as dimensões da atividade municipal, tem sentido mudanças sensíveis e eu acho que a população tem entendido isso, tem apoiado e tem ficado satisfeito com o trabalho desenvolvido. As contas é que parece que não eram grande coisa quando entrou nesta Câmara. Apareceram para aí alguns esqueletos, apareceram, nomeadamente, também problemas graves, nomeadamente nas possíveis perdas de apoios de fundos comunitários. Como é que está essa situação neste momento? Foram vários reveses, diria, ao longo destes últimos meses, alguns esperados, obviamente compromissos que já tinham sido assumidos pelo anterior Executivo e que nós tínhamos consciência que neste e nos futuros anos teremos que liquidar e que, portanto, vão sempre onerar significativamente o orçamento municipal. Os mais evidentes de todos são, obviamente, o das parcerias público-privadas, que representam um investimento, uma despesa anual de mais de 6 milhões de euros apenas para pagar as rendas dos equipamentos aí concretizados. O caso do próprio estádio municipal, que continua ainda a representar um peso significativo, e isto tudo somado traduz necessariamente mais de 10% do orçamento municipal, que acaba por estar logo afeto à regularização dessas dívidas. Depois, a juntar a isso, houve, de facto, algumas surpresas no pleno sentido da palavra. O caso concreto da verba que veio a crescer à obra do túnel da Avenida, de quase mais 1 milhão de euros, as dívidas adicionais relativas à construção do estádio municipal. Estamos a falar de um projeto já concluído há mais de uma década, que só agora, depois de tramitações várias em tribunal, apontam para responsabilidades acrescidas de mais de 5 milhões de euros já consumadas por parte do Executivo Municipal. Houve também essa situação da perda potencial da receita relativamente ao financiamento comunitário do Parque Arborizado de Lamaçães e, infelizmente, várias outras circunstâncias, umas de maior monta, outras de menor monta, que são, digamos, limitadoras da nossa capacidade de intervenção imediata e que acabam por restringir a própria capacidade de investimento da autarquia. Por falar em contas e por falar em tribunal, fala-se também que está para si, para breve, o resultado da auditoria que mandou efetuar a todas as empresas municipais. Muito sinceramente, como Presidente, o que é que espera vir a ler nesse resultado das auditorias, aliás? Vamos lá ver. Quando se falou desde o início nesta vertente da auditoria, nós colocamos sempre o foco numa questão que é da clarificação da situação financeira, no apuramento rigoroso da situação financeira da autarquia, da avaliação dos procedimentos adotados do ponto de vista da gestão, para que daí possamos tirar lições para o futuro. Esta não era uma auditoria, como eu já cheguei a denominar, arqueológica, no sentido de tentar descobrir grandes vicissitudes da gestão anterior e depois daí extrapolar para qualquer outra atitude de natureza criminal ou outra. Se essas situações ocorrerem, e eu não conheço neste momento os resultados da auditoria, obviamente terão um tratamento adequado, quer na Câmara Municipal, quer nas diversas empresas municipais. Agora, o principal foco é precisamente este, é de, a partir dos resultados dessa auditoria, que foi muito exaustiva, e daí que também se tenha prolongado um pouco mais do que nós esperávamos e que ficará concluída agora em meados de maio, nós possamos tirar ilações para o futuro. E há uma conclusão que essa é inequívoca e que, dos contactos com os auditores, dos contactos com os próprios revisores de contas da própria autarquia, sempre se tem traduzido. É de que a estrutura de gestão, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista contabilístico da Câmara Municipal, é uma estrutura claramente frágil. Quer do ponto de vista dos recursos humanos, quer do ponto de vista da sua organização, das normas adotadas em termos de controle interno, dos procedimentos de aprovisionamento. Há várias práticas que foram adotadas há muitos anos esta parte
e que vão ter que ser corrigidas em defesa, precisamente, da salvaguarda do interesse público e de uma gestão claramente mais rigorosa e mais transparente. Uma das bandeiras, há várias, mas uma das bandeiras que assinou bastante durante a campanha foi o criar a Invest Braga e chamar investimento para este concelho. Como é que está todo esse processo? Acha que a Invest Braga terá capacidade para chamar investimento estrangeiro para a nossa cidade e aí criação de emprego, neste caso? Esse é, como eu sempre defini, o projeto dos projetos. É aquele que nós mais acarinhamos, mais prioritário consideramos em termos de evolução futura do concelho. Achamos que é fundamental que não ficássemos de braços cruzados à espera de uma inversão do ciclo económico ou de que um conjunto de medidas de caráter nacional, uma mudança da conjuntura internacional, pudessem redundar num desenvolvimento superior da nossa atividade económica local. Nós entendemos que Braga tinha que assumir essa responsabilidade e por isso é que criamos essa estrutura, ou reconvertemos essa estrutura, transformamos a sociedade que apenas geria o Parque de Exposições de Braga numa verdadeira agência de desenvolvimento económico e esse trabalho agora vai ser desenvolvido paulatinamente, em primeiro lugar em ligação aos vários parceiros que já foram chamados a este processo, desde instituições nacionais, como o ICEP, como o IAPMEI, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, às estruturas locais, das associações empresariais, da Universidade do Minho, enfim, tudo aquilo que, do próprio tecido económico que pode contribuir para serem catalisadores de um processo de desenvolvimento económico do Concelho de Braga. E a partir daí, depois vão ser também desenvolvidas várias iniciativas. Houve uma que já foi tornada pública, a criação dos embaixadores económicos do Concelho e que está associada a um processo de visitas às várias unidades económicas também mais relevantes. Vamos também, muito brevemente, no dia 7 de maio, fazer o lançamento oficial da Startup Braga, um projeto que resulta de uma parceria com a Microsoft e que é uma aceleradora de empresas que consta de um rol muito restrito de 30 projetos análogos a nível mundial. Foi uma parceria conseguida, obviamente, graças aos bons ofícios e ao excelente relacionamento do atual presidente da Invest Braga, o Dr. Carlos Oliveira, que foi também uma pessoa cujo perfil eu valorizei precisamente por esta oportunidade que vem de trazer outras fronteiras para lá do próprio domínio local para um projeto desta natureza, muito bem acompanhado pelo engenheiro Humberto Carlos, e, portanto, eu acho, quer do ponto de vista do conceito, quer do ponto de vista dos recursos humanos que lhe estão afetos, quer do ponto de vista, obviamente, do potencial que Braga tem para ser trabalhado nessa matéria, que nós teremos condições para fazer desta Invest Braga o elo de ligação à captação de investimento, ou ao apoio ao investimento, ou ao apoio à promoção de Braga. Há pessoas que olham para a Invest Braga e dizem que aquilo vai servir de uma incubadora de empresas. Alinha nesse pensamento? Não. Não é esse o fito específico da Invest Braga. A Invest Braga, através do projeto Startup Braga, vai ter também uma vertente de incubação empresarial, que, como também já é sabido, estará particularmente associada ao projeto Generation, onde ficará instalado um conjunto de indústrias de natureza criativa, mais ligadas à vertente de inovação tecnológica. Mas a Invest Braga é muito mais do que isso. É aquilo que nós esperamos que seja um acelerador da captação de novos investimentos, do apoio a vários projetos, e dou 2 ou 3 exemplos que são também muito relevantes e que às vezes parecem coisas elementares, mas que não estavam, de facto, acauteladas. Muitos dos projetos que nós conhecemos de empresas bracarenses que têm neste momento um mercado muito relevante nos principais setores a nível internacional, estão bloqueados ou estão a ser obstaculizados por questões de natureza burocrática. E uma das questões que nós resolvemos imediatamente foi criar uma via verde para a tramitação desses processos em termos municipais. Por outro lado, vamos criar também o gabinete de atendimento ao empreendedor e ao investidor no próprio Parque de Exposições de Braga e estamos simultaneamente também a agilizar uma série de mecanismos para criar incentivos, de facto, à realização desses investimentos e à dinamização dessas empresas. Outro das bandeiras da sua campanha foi acabar completamente com os parquímetros na cidade de Braga, nomeadamente com aquela segunda nova vaga de parquímetros que veio crucificar um pouco o comércio e também o povo bracarense e quem nos visita. Sabendo que, segundo dizem, há casos em tribunal, há processos em tribunal, como é que está toda essa situação? Olha, eu sobre essa situação diria que há 2 notas que são relevantes. A primeira é de que esse processo dos parquímetros também foi de facto sinónimo de uma nova postura da gestão municipal, uma postura de cumprimento dos compromissos, de verdade e de transparência em relação às decisões e, portanto, no momento e primeiro
do nosso exercício de funções, quer esse processo, quer um outro também muito badalado no período pré-eleitoral relativo à expropriação do edifício das Convertidas, nos terrenos adjacentes ao edifício das Convertidas, foram cumpridos no primeiro dia de mandato e, portanto, depois ratificados em reunião de Executivo, e essa foi uma mudança clara de atuação da gestão municipal, que nós queremos continuar ao longo de todo o nosso mandato e de futuros mandatos, que é de cumprir com aquilo que assumimos perante os bracarenses. Há depois aqui uma outra vertente, essa menos simpática, até para os próprios bracarenses, que tem a ver com toda esta volatilidade que este processo sofreu ao longo destes meses, por via das várias diligências judiciais que o mesmo acarretou, quer por parte do concessionário, quer por parte da Câmara Municipal, quer depois até, inclusivamente, por parte de particulares. E tudo isso, obviamente, que cria muita confusão, cria muitos transtornos, mas são situações a que nós não podemos fugir, porque, obviamente, decorrem diretamente dessa mesma tramitação judicial e nós não temos capacidade de influenciar nem de acelerar esses processos. Nós esperamos que eles se resolvam de forma o mais célere possível, mas estamos a aguardar uma decisão. Se o Tribunal dá razão a esse, eles poderão vir com a pedir indemnização. Eu diria que isso abriria um precedente muito grave do ponto de vista da segurança dos processos de contratação pública, porque a verdade é que este concurso que foi feito foi absolutamente taxativo no que diz respeito à área delimitada que estava a ser concessionada. Os esclarecimentos que foram prestados pela Câmara Municipal aos concorrentes foram completamente objetivos, no sentido de que não haveria qualquer garantia de alargamento, e um entendimento judicial diverso deste e consonante com aquela que é a pretensão da ES é manifestamente entrar no campo da subjetividade e admitir que tudo é possível no domínio de um concurso público. Ora, nós achamos que não pode ser assim, até porque, caso contrário, qualquer outro concorrente teria necessariamente que aspirar a uma concretização de um concurso ou de uma concessão, não apenas para aqueles 1.172 lugares que estavam em causa, mas para todas as tais 90 ruas que constavam do edital de 2003. E não era isso que acontecia, e não foi essa a expectativa, e não foi com base nisso que se basearam para apresentar as suas propostas. Há que dizer, neste contexto, que a Câmara Municipal de Braga está, de facto, muito restrita do ponto de vista da sua capacidade de intervenção, neste momento, por via da providência cautelar que visou a Câmara Municipal e a sua decisão interposta pelo concessionário. Mas nós temos um entendimento, e é esse entendimento que defendemos publicamente, de que, atendendo à outra providência cautelar que, entretanto, foi interposta por um cidadão, as ruas do alargamento não estão, neste momento, legitimadas para serem cobradas. Mas continuam a ser cobradas, neste caso. Continuam a ser cobradas. Nós não podemos fazer nada objetivamente para obstar a isso por via da tal primeira providência cautelar, e inclusivamente por parte de informações que, entretanto, recebemos do Tribunal, mas temos um entendimento. O entendimento jurídico que apresentamos aos bracarenses, e depois fica naturalmente no seu escrutínio de o acatarem ou não, é de que não deverão pagar nessas ruas. Como é que vê o silêncio do ex-presidente da Câmara acerca deste caso dos parquímetros? Eu acho que o ex-presidente da Câmara tem estado silencioso em relação a este e a praticamente todos os outros processos, agora menos, porque também aderiu à moda do Facebook e, portanto, já não é... Temos um presidente do Facebook, como eu sou rotulado pela oposição, e temos um ex-presidente do Facebook, que também é uma coisa saudável. Mas eu acho que o Facebook é importante até como canal de comunicação. Mas ele, de facto, não se tem pronunciado sobre muitos assuntos da gestão municipal. Eu acho que isso é natural, há sempre um período de alguma reserva que sempre deve ser assumido após a cessação de funções, e neste caso concreto eu presumo que também que ele vá remeter as suas declarações para o momento em que for auscultado do ponto de vista judicial, porque, como se sabe também, ele foi arrolado como testemunha pela ES e, portanto, admito que aí que venha emitir a sua opinião sobre a matéria. Presidente, agora muito rapidamente, não quero entrar no foro pessoal, mas como é que tem sido a sua vida desde que tomou posse? Sei que os domingos, sei que tem tido uma atividade brutal desde que tomou posse há 6 meses. Como é que a sua família tem olhado para tudo isto, neste caso? Tenho olhado naturalmente com satisfação também, porque quando se trabalha tanto para atingir um determinado objetivo, depois é importante, quando se atinge esse objetivo, que se dê cumprimento àqueles que eram os propósitos últimos, que era de prestar um bom serviço à população bracarense. E, portanto, acho, em primeiro lugar, sentem esse orgulho de verem que o objetivo está a ser correspondido na ação, no trabalho que desenvolvemos. Por outro lado, eu também tenho conseguido equilibrar suficientemente, e acho que isso é fundamental, mal é de quem assim não consegue fazer, a vida pessoal, a vida familiar com a atividade política, por mais que às vezes eu reconheço que a generalidade da população possa sentir que há uma presença
acrescida por parte do Presidente da Câmara, dos membros do Executivo, em diversas iniciativas, em diversas realizações, mas isso tem a ver, se calhar, com uma outra filosofia de atuação deste Executivo Municipal, que cultiva a proximidade, cultiva a disponibilidade e que, sempre que possível, sem penalizar precisamente esse outro lado, está junto dos bracarenses. Finalizar, quais são os projetos prioritários que quer concretizar até ao fim deste mandato? Eu diria que, do ponto de vista estratégico, a componente económica é a componente central. Depois, do ponto de vista, digamos, de qualificação do bem-estar da cidade, há a componente ambiental, que tem que registrar aqui um trabalho que tem sido muito positivo, desenvolvido pelo vereador Altino Bessa. Mas agora, por falar em ambiental, como é que é possível um concelho destes não ter uma equipa de sapadores florestais? Se calhar não o teve, porque no passado nunca terá sido reivindicado, ou pelo menos porque nunca se entendeu verdadeiramente necessário. Nós entendemos, e foi isso mesmo que eu expressei ontem na sessão de abertura do Encontro Nacional, que a prevenção é o primeiro caminho e é o melhor caminho para responder aos desafios que a floresta nos coloca e da valorização ambiental. O trabalho que tem sido desenvolvido pelas duas associações florestais em parceria com a Câmara Municipal de Braga tem sido notável na transfiguração de muitas realidades que estavam de facto ao abandono, que estavam a comportar situações de risco para a população. Parabéns, e acho que é um trabalho que tem que ter sequência e melhor seria que pudéssemos ter uma equipa em permanência. Mas isto a propósito precisamente dessa prioridade à área ambiental. Nós temos muitos espaços para qualificar. Temos o Parque das Sete Fontes, que é também, obviamente, a menina dos olhos deste Executivo, que nós queremos também ver concretizado neste mandato. Temos depois a componente da regeneração urbana, em que nós, através da Braga Habite, estamos também a trabalhar no sentido de encontrar soluções para promover uma verdadeira regeneração urbana, não apenas de requalificação de espaços públicos, às vezes com situações tão degradantes como aquela que se vive hoje, por exemplo, na Rua de São Vicente, em que praticamente, e nós sentimos até de certa forma quase impotentes perante os cidadãos, para resolver os muitos problemas que lá existem, quase que teríamos que fazer a obra de raiz. Foi tão mal conduzido esse processo que efetivamente a solução neste momento é quase recomeçar. E o que nós pretendemos é trabalhar no sentido de revitalizar o edificado, de identificar parcerias, de reanimar o centro, e essa tem sido uma das marcas claríssimas deste Executivo Municipal. Eu acho que nunca, como nestes últimos meses, se teve tanta vida, tanta animação cultural, tanta animação social no centro da cidade, de apoio também ao comércio, porque também entendemos que essa é uma das marcas que nós temos que cultivar, a promoção turística. Obviamente que ainda se viu agora na Semana Santa que Braga pode crescer e muito ainda do ponto de vista da atratividade para fora do concelho, e temos tentado colocar, e essa também tem sido uma crítica que nos têm feito, mas é de facto de quem não percebe quais são os desafios que se colocam a uma gestão autárquica moderna. Braga permanentemente no mapa, permanentemente no radar dos grandes eventos, sejam de questões mais corriqueiras, de organização de eventos, até a grandes iniciativas de caráter nacional, a grandes projetos de caráter nacional. Nós queremos que Braga seja sempre uma opção a considerar. Muito obrigado, Presidente, por essa palavra. Muito obrigado. Muito obrigado.